Alô você, nós estamos aqui, eu sou Arival Dias Casimiro, nós estamos começando aqui o Arival Cast. Esse episódio hoje é o episódio piloto, onde nós estaremos respondendo perguntas aqui dos nossos amigos da banca e também você poderá fazer aí, via online, a pergunta que você quiser, tá certo? Faça a sua inscrição aí no meu canal, né, Arival Dias Casimiro, YouTube, e o podcast vai ser transmitido por esse canal. E eu espero que a gente possa estar passando aí conteúdo de qualidade para você, com entrevistas, com depoimentos. A equipe está montando aqui um trabalho de primeira qualidade para que a gente possa abençoar a sua vida e levar edificação para as pessoas, boas notícias, mensagens de esperança, tá bom? Então nós vamos abrir aqui, eu vou passar a palavra para a Fernanda, está aqui o
o Marcos, pastor Marcos, e também o nosso diretor da TV aqui, PPTV, o nosso querido Roberto Quirino. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos todos nós, né? Esse é um episódio piloto e antes de começar o episódio onde a gente vai conhecer um pouco mais sobre o pastor Arival Dias Casimiro, eu quero falar sobre alguns dos nossos patrocinadores que têm nos apoiado nesse projeto tão legal, ainda mais nesse início, então é muito importante para a gente, estamos muito felizes com isso. O primeiro patrocinador que a gente quer destacar aqui é a One Big Media. A One Big Media é uma empresa que tem expertise em cuidar de pessoas, marcas, influencers, principalmente dentro do YouTube. Então, eles prestam serviço para a gente, para o pastor Arival, também aqui para a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E ele tem esse propósito de identificar e desenvolver criadores de conteúdo, conectando marcas ao seu público. Então, eles te ajudam com o que você precisar. Então, se você tem um canal no YouTube ou quer ter um canal no YouTube, entre em contato com eles. A descrição vai estar aqui na legenda desse vídeo. O segundo patrocinador é o Porte Contábil, um escritório de contabilidade, né, gente? Todo mundo precisa de contador. E fica a nossa indicação no Porte Contábil. Eles fazem também assessoria, consultoria empresarial, tudo que vocês precisarem nessa parte mais burocrática. Também temos psicólogos Bela Vista. Pastor Arival sempre fala da importância que a gente tem, a importância de cuidar da nossa vida, da nossa saúde mental, né? Nós temos que cuidar da nossa saúde espiritual, mas a saúde mental também é muito importante. Então, tem profissionais muito capazes de te atender e te ajudar, fazer uma terapia. Entre em contato com eles também se você estiver precisando. Temos também Bluefields, uma aceleradora de startups que está aí no mercado desde 2016, trabalhando com empresas muito bacanas. E eles têm como propósito transformar vidas através do empreendedorismo. E aqui a gente quer destacar um curso que eles estão lançando, Meu Trabalho, Minha Missão, que te ajuda a montar um plano completo de como aplicar valores cristãos no negócio e na carreira, muito importante. Você pode saber mais no link que também vai estar aqui na legenda desse vídeo. E por último, Med Plantões. Med Plantões é uma empresa que tem foco aí nessa área hospitalar, então eles conectam médicos com hospitais, fazendo todo esse gerenciamento. Então, se você trabalha nessa área, nesse mercado de trabalho, conheça essa empresa que eu acho que vai ser muito importante para sua carreira profissional. Bom, esses são os patrocinadores. Podemos dar sequência aqui à nossa pauta de hoje, que vai ser exclusivamente sobre o pastor Arival. Então, nós estamos aqui para fazer perguntas para ele, para conversar com ele. A primeira pergunta, pastor, que a gente tem aqui é sobre o seu nome. Porque a gente que trabalha aqui nos bastidores, a gente vê as pessoas chamando o senhor de Erival, Arivaldo, Erioval. Tem várias formas que o pessoal te chama, né? E a gente queria saber sobre o seu nome, se tem uma história familiar por trás. Eu acho que não, né? Não tem uma história assim. Eu nasci na cidade muito pequena no interior da Bahia, né? Cidade de Tarantim, né? Naquela época não tinha ainda maternidade pública, né? Eu nasci na mão de uma parteira e por ironia do destino ou por providência divina, ela era da Igreja Batista, né? Nós morávamos no fundo da Igreja Batista. Eu tenho uma tese pessoal que eu acho que o meu nome é um nome internacional, né? Viajando aí pelo mundo, em qualquer aeroporto que você chega, tem lá chegada, arrival, né? Arrival. Aí meu pai acho que tirou um R lá e ficou Arival. Então, meu nome significa, cabalisticamente, chegada. Eu sou um cara de chegada. Não sei se explica, mas não tem nenhum tipo de fundamentação, assim, nenhum histórico para colocar. Tanto que eu não coloquei, eu tenho 2 filhos, não coloquei nem Arival Júnior, nem Arival Filho, nenhum dos dois, né? Olha, uma curiosidade, eu não sabia dessa história, deixa eu perguntar aqui mesmo. A gente pesquisou no Google, e o primeiro link que aparece lá com o significado do nome é líder, generosidade, cortesia, influência, caridade e companheirismo. Eu fiquei impressionada, porque eu acho que tem muito a ver com o senhor, com o que o senhor tem feito, o ministério. Essa e a sua pesquisa vida. foi encomendada ou foi... Não, eu mandei até print pro pessoal da produção. Falei, gente, Qual parece. foi o instituto de pesquisa Parece que você viu? brincadeira. Não, mas é verdade, pode jogar lá. O significado do nome é Arival. O primeiro link que aparece tem esse significado. Olha. Parece montado. Parece que a pessoa pegou o senhor Sei. e escreveu as características. Eu desconheço, mas se for coisa boa, né? Tá aceitando, né, Tô aceitando. Eu sou sagitariano, né? Nasci no Receba. dia 16 de dezembro, então eu tô sendo abençoado aí com essas ideias
colocou aí agora. Você está falando de nome, é importante lembrar que Arival Dias não é primo de Hernandes Dias. Eu expliquei para ele aqui, né? Eu digo sempre que os dias são maus, né? E a Bíblia fala que os nossos dias estão contados. Porque tem gente que pergunta pra gente assim, o pastor Arival é irmão do Hernandes? É primo do Hernandes? Não, né, pastor? Não tem nenhuma relação. Não. Isso é uma coincidência, né? Ele nasceu lá em Nova Venécia, no Espírito Santo, e eu nasci em Tarantim. E o termo Dias é um nome português que foi colocado em muita gente aqui no Brasil. Então, os Dias são bem populares, né? Não tem nenhuma relação familiar. Sim. Pastor, o senhor já falou que o senhor é de Tarantim, interior da Bahia. E esses dias, o senhor comentou em uma das suas pregações, dando testemunho sobre o seu chamado, que você era meio arteiro na sua juventude, na sua infância. Como que era a sua infância? Como que foi essa... A nossa infância, quem é da minha geração aqui, acho que eu, só o Quirino. Só eu. Nossa geração foi a geração que aproveitou bastante a infância. Apesar de pobreza, apesar da gente não ter todos os recursos, mas a gente teve uma vida de infância intensa, onde a gente brincava, onde a gente vivia em família, mesmo sem ter os recursos que a gente tem hoje, mas a gente teve o aconchego familiar, né? E eu morei no interior da Bahia, né? Estudei em escola pública. Ali eu tinha a igreja, ali eu tinha os familiares, os primos. Então, a gente tinha uma convivência muito fraterna, né? Familiar. E eu, por questões de necessidade também, eu comecei a trabalhar aos 13 anos de idade. Então, o meu primeiro registro de carteira, 13 anos, né? Eu comecei como contínuo numa loja de material de construção. E tive um tempo um pouco afastado da igreja, ou vivendo uma vida dúbia, né, na igreja, mas também aprontando algumas coisas fora da igreja, mas nunca me desviei assim totalmente do evangelho, né? E tive uma infância normal, né? Geralmente a gente não tem os problemas que a gente tem hoje dos adolescentes com o negócio de bullying, porque bullying a gente resolvia na porrada mesmo. A moda antiga. A moda antiga, né? Não tinha esse negócio. A gente não tinha trauma, não tinha aqueles negócios de guardar mágoa, etc. A gente vivia uma vida muito comum e muito simples. A gente não tinha problema, eu vejo hoje que há muito problema dos filhos cobrando do pai, dos pais. A gente via os pais como referência, como pessoas que se esforçavam para dar o melhor para a gente, né? Então, eu trago na minha memória, tanto do meu pai e da minha mãe, pessoas simples que trabalhavam para dar o melhor para a gente e para passar os princípios, né, de educação. E graças a Deus também, porque nós somos criados todos na igreja, né? Assim, tivemos essa boa formação. Eu sempre falo que o pessoal pergunta muito sobre o meu chamado, até eu falei agora no congresso, que eu nunca quis ser pastor, eu tinha um projeto de vida completamente diferente. Meu pai era comerciante, tinha uma gráfica, e a gente, até hoje, eu tenho um irmão que toca isso lá em Vitória da Conquista, tem outro irmão que é empresário. A gente sempre teve uma característica de empreendedorismo. E eu via o sofrimento dos pastores, então eu nunca desejei ser pastor, nunca não estava na minha agenda, né? Mas aí eu aos 15, 16 anos, eu participando já da mocidade, porque a gente não tinha essa separação adolescente e jovem, né? Era mais, passou dos 12, está na mocidade, né? E eu me lembro que eu fui escalado algumas vezes para pregar, naqueles cultos de evangelização. A gente saía em cima de caminhão, né? Com aquelas caixas de anime, tocando, pregando. E eu pregava e o povo se convertia, né? E aí o meu pastor lá, o pastor Jeremias Teixeira, na época, ele falou: Arival, você tem um chamado de Deus para ser pastor, eu acho que você deveria ir para o seminário. Eu estava, juntamente com meu irmão, fazendo um concurso para ir trabalhar no Polo Petroquímico da Bahia. Eu queria ganhar dinheiro, mas Deus, na sua soberania, me conduziu. E aos 17 anos, 18 anos incompletos, eu fui estudar lá no Seminário Presbiteriano do Norte, lá em Recife. Foi um chamado de Deus mesmo, de convicção. Então, eu estou no ministério por convicção de chamado. Isso é muito interessante, pastor, porque é um questionamento de muitas pessoas, né?
como foi o seu chamado, como o senhor chegou aí até o seminário. E muitos jovens hoje esperam que algo sobrenatural aconteça, né, para que o seu chamado possa estar mais evidente. E eu queria que o senhor comentasse um pouco a respeito disso, né? Como foi no seu caso e quem está nos assistindo, como eles podem também identificar esse chamado pastoral? Eu acho que o chamado se dá no trabalho da igreja. Então, como é que você descobre o seu chamado? Olhando para as necessidades da igreja. Então, a gente tinha que evangelizar, éramos poucos, né? Então, a gente sempre tinha culto da semana, o culto do domingo, e sábado era os trabalhos da mocidade. E ali eu comecei a me envolver, sempre tive uma habilidade de relacionamento, de liderança, e a coisa foi uma crescente. Mas as pessoas viram em mim, né? O meu pastor viu isso em mim, e algumas pessoas me chamavam de pastorzinho, né? E tal, apesar de toda a minha má conduta, né? Assim, eu sempre fui assim, muito espontâneo e tal, brincalhão, e não precisa um anjo descer do céu, não precisa você ter a experiência de Paulo, de cair do cavalo e ter um encontro na estrada de Damasco, né? Eu acho que isso é uma coisa que Deus vai colocando no seu coração. E eu digo sempre, no chamado você sempre tem outras opções, mas chega uma hora que você é constrangido por Deus, né, a dizer não tem outra, é isso aqui, né? Então, e lendo depois aquele livro do Spurgeon, né, que ele fala sobre chamado do ministério, ele diz que o chamado dá quando você descobre que você não pode ser outra coisa senão pastor. E uma das coisas que Spurgeon coloca lá também é aquela questão de você ter frutos, né? Assim, de pessoas que foram convertidas através da sua pregação. E você sabe, pregação é muito ruim as nossas pregações no começo. Sei bem, né? Só o Espírito Santo mesmo para poder. Então, eu acho que é uma caminhada na igreja, né? Não existe, por isso que o nosso sistema presbiteriano, quando alguém se diz vocacionado, ele tem uma experiência pessoal, interna, é necessário que haja um reconhecimento. Eu tenho falado aqui com o pessoal que quer ir para o seminário, porque hoje é uma atração muito grande do ponto de vista do academicismo, de ter conhecimento teológico, e pastorado não é conhecimento teológico, né? O pastorado é uma vocação mesmo, pessoal, um chamado pessoal. E isso aí se dá também justamente nesse movimento, nesse envolvimento. Eu digo, olha, vá para um avanço missionário, comece um grupo de pastoreio, né? Comece a pregar, vá pregar nas congregações, comece a plantar uma igreja, né? É um critério que os coreanos usam muito, né? Ah, você quer ser pastor? Então comece uma igreja, comece um trabalho aí para ver se realmente você tem vocação, tem um chamado de Deus. E as necessidades da igreja, né? Por exemplo, quando a gente... Então, a gente fazia EBF, Escola Bíblica de Férias, né? Não era com data show, era com flanelógrafo, né? Eu fiz programa de rádio com aquelas cornetas, botava em cima do carro, saía na rua, você usava os recursos que você tinha. Então, você tinha uma paixão para ganhar almas para Cristo, né? Então, para mim, isso é uma característica muito forte do chamado para o ministério. E essa característica não mudou, né, pastor? Essa paixão de ganhar almas e de usar todas as ferramentas disponíveis. Estamos nós aqui agora na PPTV, no Arivalcast, usando as ferramentas disponíveis. A gente sente no senhor essa mesma paixão pelo trabalho, pela vocação e por ganhar almas, né? Sim, a gente trabalha em equipe, né, querido? Uhum. Eu acho que, por exemplo, nós tivemos o privilégio de, desde 2011, começar as gravações, as transmissões aqui, né? Eu me lembro que a gente filmava o sermão e tinha uma máquina reprodutora de CD que reproduzia e a pessoa comprava o no CD, final do culto, né? E a gente entrou na televisão e tudo, e depois fomos nos equipando e o boom veio justamente aí na pandemia, né? Então, e hoje eu vejo aqui o trabalho de vocês, né? Por trás da IPP-TV tem aí 30, 40 pessoas trabalhando para produzir conteúdo
né, para todas as faixas etárias, né? Cada um aqui é usado por Deus para alcançar. Você teve a experiência agora no No Piauí, Piauí, né? né? Você nunca teria uma experiência dessa na Record, né? Assim, ou numa TV aberta, assim. Você teve uma experiência espiritual de ver o que Deus está fazendo, fruto justamente da IPPTV, da Sim. captação de recursos, de tudo isso que Deus está colocando para a De gente. ver a mudança de vida e a chegada da dignidade, a chegada do evangelho, tudo junto, É, e ver os testemunhos daquelas pessoas, né? E captar os testemunhos daquelas pessoas, que é algo que só através isso. da IPPTV a gente poderia ter vivido essa experiência de ir a campo e ouvir testemunhos tão impactantes, né? De vidas que foram alcançadas pelo evangelho e pela ação da Igreja de Pinheiros. Certo. Sim, é um privilégio, né? Eu sempre Muito. falo, até no podcast que a gente gravou, eu falei que é um privilégio, assim, trabalhar com o que a gente trabalha, pensando no propósito de tudo isso. Muito. E é um presente de Deus esse trabalho na minha vida também. Mas eu acho que nós somos, aqui, reverberando o que o pastor Hernandes colocou, né? Nós somos uma geração privilegiada, né? Porque nós temos hoje todos os recursos. Eu fico imaginando os recursos que nós temos hoje se a igreja primitiva tivesse, né? Se Paulo pudesse tomar um avião aqui, amanhecer no Japão e pregar no Japão e voltar no outro dia, né? Nós temos hoje os meios de transporte, meios de comunicação, nós temos todas as facilidades, os recursos hoje que são... Então, eu acho que a nossa geração, por ser muito privilegiada também, ela será mais rigorosamente cobrada por Deus na nossa omissão, né? Na nossa falta de dedicação. E o que eu vejo aqui na IPPTV, trabalho de vocês, é que vocês estão 24 horas no ar pregando o evangelho, né? Isso é possível hoje, né? Você está dormindo em casa, mas você tem um software aqui passando e levando mensagens, e é uma coisa extraordinária. Você prega um sermão no domingo, esse sermão no final do domingo tem 20 mil visualizações, 30 mil, tem sermões aí que tem 2 milhões, 3 milhões de visualizações. Então é uma coisa impactante, impressionante. Então nós temos essa oportunidade, né? Nós somos uma geração privilegiada. Sim, e até por isso o podcast, né, é um formato que está muito em alta, as pessoas têm gostado cada vez mais de escutar, de assistir, como o videocast, igual a gente tá aqui, né? Eu acho que tem algumas pessoas ouvindo apenas, outras vendo a gente também. Certo. E criar, né, o Arivalcast, queria que o senhor contasse um pouquinho sobre isso, né, de se inserir também nesse formato de conteúdo. O Arivalcast não foi eu que criei. Vocês inventam as coisas e colocam para fazer. Vocês ali, né? Me inclua fora dessas. Eu acho interessante porque o pessoal aqui tem uma habilidade muito grande de arrumar serviço para mim, né? Boa. É porque o serviço é bem feito. Aí. E ele gosta de trabalhar. Ele gosta de trabalhar. Então... O resultado é bom. Então, veja bem, eu acho que o podcast é mais uma ferramenta, né? E uma ferramenta que você pode usar tanto visualmente como correndo no parque ou dentro do seu carro aí nessa cidade maravilhosa de você passar 1 a 2 horas no trânsito. Então, é uma forma de você multiplicar a mensagem do evangelho, né? E eu vejo o seguinte, nós temos o podcast, ele tem 2 perigos, né? As mídias. Você tem muito conteúdo ruim, você tem muito conteúdo devastador, mas você pode usar isso como uma ferramenta abençoadora, né? Então, eu acho que o podcast, e eu creio, vocês são mentores, né? Eu cumpro a ordem de vocês aqui, né? Mas a ideia é ter um conteúdo realmente que vale a pena ouvir, né? Com toda a modéstia, né? Nós vamos tentar trazer pessoas aqui. Já começamos aí com o pastor Hernandes e outras pessoas estão vindo aí, pessoas que têm alguma coisa para falar, né? Porque quando a gente não tem o que falar e o que a gente vai falar não é relevante, é melhor ficar em silêncio. Mas eu me sinto muito honrado, né? Que vocês criaram essa marca aí, Arivalcast, e eu estou aqui a serviço. Sim. E podcast é uma forma muito abençoadora mesmo, né? Da gente crescer espiritualmente. Quando a gente ouve testemunhos também, isso nos edifica muito, pastor. E a gente queria ouvir um pouquinho mais sobre sua trajetória aí, porque hoje a gente vê o senhor, né, como o pastor titular de uma grande igreja presbiteriana,
e as pessoas não conhecem a trajetória até aqui, né? Ah. Sempre foi assim? Foi fácil esse caminho? Resume pra gente aí um pouco da sua trajetória, pastor. Você sabe que a vida, o Einstein já dizia isso, né? É 10% inspiração e 90% transpiração. Uhum. Então, eu comecei o meu ministério com 22 anos, no interior da Bahia, na cidade de Jiquié. Era uma congregação presbiterial de 70 anos, né? Uma igreja que não ia nem para frente nem para trás. E eu fui para ali justamente porque o presbitério achava que eu não tinha vocação para o ministério. Então, colocou ali como um teste de vocação, né? Eu fui morar sozinho, fui morar no fundo da igreja. Eu me lembro que quando eu mudei, eu cheguei lá com a caixa de livro e com a mala. Eu não tinha onde dormir, não tinha casa pastoral. Depois de 2 anos ali, nós deixamos a igreja organizada, né? E foi o período também, depois de 1 ano e 9 meses, eu me casei e fui pastorear a igreja de Olinda, lá em Recife. E fiquei lá 8 anos em Olinda. Foi quando, casado, nasceram meus 2 filhos. Nós trabalhávamos sempre lá com os projetos de plantação de igreja. Nós plantamos, nesses 8 anos, 3 igrejas lá. E sempre foi muito difícil, né? O pastor sempre ele ganha bem para viver sacrificialmente, né? Então, os salários sempre foram poucos. Eu tive que dar aula e dava aula no seminário, dei aula em escolas para poder complementar a minha renda. E aí, em 1996, eu fui indicado para concorrer aqui ao pastorado da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Era uma igreja pequena, ela estava comemorando 90 anos, uma igreja que tinha um passado brilhante, né, mas que estava vivendo um momento de crise, de transição de pastor e tal. A igreja estava muito machucada, muito ferida. E eu concorri, eu fui indicado, né, tinha outros pastores, eu fui indicado. Tinha manga larga, tinha um só cavalo árabe, né? E eu era o pangaré, né? O azarão. O azarão. Aí os 2 melhores desistiram, eu fiquei sozinho. Aí eu falei, será que eu vou perder para mim? Então eu ganhei, né? Eu me lembro, foi 70 votos numa assembleia de 90 pessoas, né? E me mudei para cá em janeiro de 1996. E aí nós começamos o trabalho. Era uma igreja pequena, ali no Largo da Batata, pessoal muito, muito carinhoso, né? Muito generoso. Essa sempre foi uma marca da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, uma igreja acolhedora, né? E aí a gente começou, implantou a filosofia de missões, plantação de igreja. É uma filosofia de ministério que eu tenho desde o seminário, que eu aprendi com o meu professor Elias Medeiros, que é professor aposentado hoje nos Estados Unidos. Ele teve uma influência muito grande na minha vida, como professor de evangelismo, né? E o meu ministério sempre foi assim. Então, nós começamos, em 2 anos nós estávamos com 10 congregações, a igreja foi se revitalizando, revitalizando. Em 2003, nós ganhamos do Supremo Conselho comodato desse terreno aqui na Marginal, eram 3.000 e poucos metros. Em 5 anos nós construímos, e aí foi, né? Coisa cresceu bastante, agora com muito trabalho, né? Não tem. Eu gosto sempre de dizer, às vezes, eu via o testemunho lá no seminário, o pessoal dizia que estava passando dificuldade, aí passava a noite em oração, no outro dia tinha um cheque debaixo da porta, justamente do dinheiro que estava precisando, né? O valor exato. Exato, né? Eu nunca tive isso, eu orava também. Aí, quando eu acordava, tinha uma picareta, tinha uma enxada, né? Dizendo assim, ó... Cheque não. No cheque não. Não. Vai trabalhar Picareta, que sim. você vai ter, né? Então, sempre foi assim, aqui em Pinheiros. O fato de eu estar envolvido no trabalho, isso é muito importante. As pessoas também se envolveram. Então, eu seria uma loucura da minha parte achar que tudo isso que está acontecendo aqui foi de minha autoria, né? Isso aí, primeiro, seria uma coisa soberba demais. Eu creio que as pessoas que passaram, que vieram e que viram, elas começaram a viver. Eu gosto sempre de dizer, você não passa a missão, você vive a missão, né? Uhum. Vocês vivem a missão da comunicação, da editora, no dia a dia aqui de vocês. Então, eu venho muito pouco aqui, mas
a ideia foi passada, né? E quando você desenvolve essa ideia, porque o cristianismo sempre foi um movimento, né? Quando você se move, Deus vai se movendo com você. Então, eu atribuo tudo a Deus, né? E nós estamos agora numa virada também. Hoje nós tivemos aí uma reunião, estamos para comprar aí uns galpões do outro lado aí da Marginal, construirmos aqui, se Deus quiser, nos próximos 5 anos, uma grande sede aqui. Essa TV virar aí uma CBN, né? Internacional, a editora, uma Amazon. Então, eu acho que vocês aí vão dar continuidade a esse trabalho com a visão, com o trabalho, com a dedicação, com o conteúdo sério, né? E uma coisa que eu gosto sempre de dizer, porque na igreja presbiteriana, quando algum ministério, alguma igreja é abençoada, sempre as pessoas levantam, está fazendo alguma coisa errada, né? Parece-me que crescer corretamente é uma coisa que é impossível, mas vocês sabem, vocês estão aqui, nós somos uma igreja presbiteriana, nós somos uma igreja que subscreve os nossos princípios de fé, e a diferença que eu vejo das outras igrejas é que a gente tem uma pegada, né, de trabalho, de dedicação, de esforço. Você olha hoje para todos os departamentos da igreja, o Ministério de Casais, o Ministério Infantil, a Mocidade, agora as mulheres, né, a UCP. Então, para onde você vê, para onde você olha, você vê gente que está trabalhando, que vestiu a camisa da igreja. Então, eu acho que o segredo é esse, né? O pastor, quando ele, de uma certa forma, ele vive a visão, ele não precisa fazer nada, ele só não deve atrapalhar. se ele não atrapalhar, né? Outro dia a pessoa falou comigo, não, porque o senhor agora é um bispo, é um apóstolo, não sei o quê. Quem trabalha conosco, que vocês sabem aqui, né? Você trabalha aqui, você tem total autonomia. Sim. O pessoal da editora. O conselho, nós temos 14 presbíteros, a gente, todo mundo discute, tem a sua opinião, põe a sua opinião, e a gente sempre puxando para aquilo que é o melhor para a igreja, o que é o melhor para o reino de Deus. Não existe aqui uma ditadura apostólica, não, se você não concordar comigo, você está fora. Não. O espírito nosso aqui é bastante democrata e a gente trabalha. Quando você tem uma ideia melhor do que a minha, eu cedo a você, porque eu acho que. E Deus trabalha assim, né? Deus trabalha, ele fala pela multiplicidade, né? Sim. Então, eu acho que é uma coisa que é de Pinheiros, né? Deus tem nos dado esse tempo aqui de humildade, de cooperação, de crescimento, né? E uma coisa que é uma marca da nossa igreja também é a generosidade, né? A gente... você viu agora, né? Sim. Pessoas que a gente nunca viu na vida, a gente nem sabe que existe. O pessoal não sabe nem o que é Alto de Pinheiros, Igreja de Pinheiros. Mas sabe da Igreja de Pinheiros. E eles estão lá, né, plantando, colhendo, sendo alimentados pela generosidade dos irmãos aqui. Então isso é muito bonito ver o mover de Deus na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Eu acho que também um dos diferenciais da igreja é que ela está aberta o tempo inteiro, né? Eu acho que algumas pessoas podem ter a visão de que o próprio pastor Erival trabalha só de domingo, né? Quando tá lá pregando. Mas não, né? Mas não. A gente que, né, vê o senhor, a rotina do dia a dia, até fica, nossa, o pastor tem domingos que o senhor prega todos os cultos. Sim. Aí chega na segunda você pensa, nossa, o pastor vai descansar, deve estar cansado. Chega todo animado, cantando, cantarolando. Falando com todo mundo. Eu sou coroinha do pastor Hernandes da Conexão, né? Tem que vir fazer o papel de coroinha, né? Mas, pastor, de alguma forma, tudo que aconteceu aqui em Pinheiros ao longo desses anos, o senhor não esperava por isso, sinceramente? Quando o senhor veio para essa pequena igreja lá em 1986... Tinha quantos membros? O senhor sonhava com isso? Pinheiros tinha menos de 300 membros? Não, o senhor foi eleito com 70. Imagina, tinha 90 no máximo. Você sabe que a igreja presbiteriana não tem um mistério, né? Ela tem o número do hall. Não, mas o hall aí a gente... Não. O hall é outra coisa. Outra coisa. Então...
Mas, veja bem, eu nunca me fixei muito em números, assim, apesar de que você fala, mas eu acho o seguinte, quando você, e aí eu tenho o livro de Atos como referência, quando você guarda os princípios, quanto mais você semeia, mais você colhe. Não tem erro, não é isso? Então, o que a gente faz aqui, por que a gente está colhendo muito? Porque você tem culto toda hora, tá agora lá as mulheres lá transmitindo, né? Sim. Você tem hoje os grupos de oração, os grupos de pastoreio, discipulado, aconselhamento bíblico. Então, é uma igreja, que eu dizia assim, é posto Ipiranga, né? Em posto Ipiranga, o que você precisa tem lá, né? De pneu até... Então, eu acho que mudou muito aquele modelo de igreja histórica. E aí é uma coisa que a gente tem que aprender com os neopentecostais. Porque os neopentecostais, a teologia não serve para nós, né? A motivação não serve para nós, né? Mas o trabalho, sim, né? Porque nós vivemos uma geração 24 horas. Sim. Né? Nós moramos numa cidade que não dorme. Então, se você fizer um culto aqui, Marcos, 11 horas da noite para jovem, vai ter jovem aí assistindo. Vai ser balada santa. Prova disso foi a jornada de adoração. A jornada de adoração. 12 horas. Meio-dia tinha gente aqui. Não, e outra coisa, madrugada de adoração. eu ia falar isso. Você pega a madrugada 5 horas da manhã. Tem gente aqui, e aí tem, quando você abre a transmissão, tem 1.200, 1.500 pessoas assistindo 5 horas da manhã. Então, eu acho que nós vivemos nesse mundo 24 horas. Então, aquele modelo de igreja que você faz só o culto no domingo e espera o outro domingo para encontrar o pessoal, não funciona mais hoje. Né? Não funciona, porque nós vivemos numa cidade que tem pet 24 horas. Já pensou nisso? Você tem posto 24 horas, banco 24 horas, tudo é 24 horas aqui em São Paulo. Você pode fazer tudo durante a... E você tem uma população que trabalha de dia, tem uma população que trabalha à noite, né? Então você vive isso, né? É uma cidade em movimento. E com as redes sociais, né? Por exemplo, o culto que a gente faz aqui 5 horas da tarde, que para a gente é chato, né? Porque é a hora do jogo. Não dá para ver o Palmeiras ser campeão paulista. Mas lá para o pessoal que está, por exemplo, às 5 horas, é o melhor horário para eles, 22 horas, né? Sim. Então, países, né? O culto das 8 horas da manhã, que para um paulistano mesmo, né? O paulista da capital, 8 horas da manhã para ele, né? Porque o paulista ele vai tomar café 11 horas nas padarias. E é o culto mais assistido, né? E hoje também é o culto mais presencial. Está cheio o culto das 8 horas. Mas muita gente que vai para a igreja em cultos às 9, 9h30, a gente ouve muito esse tipo de testemunho, né? Tipo, não, eu assisto o culto das 8 de Pinheiros, pela IPPTV, e depois eu estou me arrumando e estou assistindo o culto, e aí eu vou pro meu culto. Ele encaixa exatamente também nesse público de fora de São Paulo, né, pastor? Sim, sim. Mas vamos lá, eu acho que também é Deus, né? Eu acho que a gente tem que ter perseverança, resiliência. Não devemos ter medo de errar, né? Se o podcast, que o Arivalcast não der certo, a gente inventa outro cast. E continua. E continua, porque o pessoal desanima muito fácil, né? Eu acho que uma das coisas que é um diferencial nosso aqui, que a gente tenta, vai de um jeito, não dá certo, vai, volta. E a gente não tem medo de errar, né? E também a gente não é inflexível, né? A gente tem que entender. Acho que Deus vai trabalhando na nossa vida. E uma coisa que eu tenho observado nesses últimos anos, você vai ficando mais velho, é que Deus também vai colocando as pessoas, né, Marcos? Você veio para cá, eu não sei como ele apareceu. Não lembro mais. Não, e ele veio trabalhar na área de comunicação, ele não falava. Você sabia disso? Ele é o único comunicador que não se comunica. Você lembra que você telefonava para ele e não atendia? Lembro, mandava mensagem e ficava lá. Eu falei, meu Deus, é isso que o senhor mandou para cá, para trabalhar na área de comunicação? E foi ele que foi um dos pais da IPPTV, do Pinheiros Produções, né? Ele junto com a Lídia e outro pessoal todo aí. Então, Deus trouxe a Fernanda, o João, você, né? E veio, foi para lá, para depois veio para cá. E na conversa nós acertamos assim, quer dizer, Deus trouxe você para cá. Sim. Então, são coisas que eu vejo também
a mão de Deus, o mover de Deus, né? Ele vai reunindo as pessoas e vai nos livrando também de umas que Deus me livre. E vai te dando visão também, né, pastor? Porque tudo isso também, nós aqui que estamos trabalhando, confiamos muito na visão do Senhor. Às vezes tem coisas que são meio loucas, né, que a gente diz, opa, o pastor vai mesmo fazer isso. E vamos fazer. Mas lá na frente a gente vê que as coisas realmente acontecem, funcionam, e é a mão de Deus, mas também o Senhor precisa ser muito corajoso para ouvir essa voz e atendê-la, né, pastor? E fazer acontecer, né? Porque assim, tem essa coisa de, sim, a mão de Deus, sim, ouvir Ele a voz de direciona. Deus, mas pegar a turma e direcionar. Tipo, a gente vai pra cá e vambora e vai dar certo. E a gente, por esse caminho, na certeza de que realmente estamos sendo direcionados por Deus. Essa ideia de corpo que a gente aprende lá em... Então, querido, se você faz a coisa melhor do que eu, ao invés de criticar você, eu encosto em você. E eu falei, o querido está fazendo, mas nós estamos sendo abençoados, né? Sim. Então, por exemplo, quando a gente trouxe o pastor Hernandes, né, para pregar aqui, aí, você é louco, rapaz. Eu falei, não, louco porque não, você vai levar o melhor pregador, Ué, e não sei o quê. 6 meses você vai perder a igreja para o pastor Hernandes, né? Aí eu falei, poxa, duas coisas você está errado. Primeiro, você está chamando o pastor de golpista, né? Segundo, você está me chamando de muito ruim, porque eu estou aqui há tanto tempo, em 6 meses. Então, eu creio que a gente aqui não tem medo de investir nas pessoas, né? Essa turma que está subindo aí, se não subir para a cabeça, né? Se tiver humildade, se tiver racionalidade, entender o que Deus quer, vocês vão crescer muito, né? Porque a gente não tem ciúme, a gente aqui não... Né? Porque dizia lá em Pernambuco, né, que o pernambucano era como uns caranguejos assim dentro de um cesto. Quando um ia subir para sair, o outro puxava, né? É a figura que usa. Não tem isso, né? Se você tem um dom e eu quero ver você crescer, eu vou investir em você. Quero que você cresça. Você seja o melhor, entendeu? Então, eu acho que isso é uma coisa que, de uma certa forma, pelo menos eu, humildemente da minha parte, vejo assim, eu não tenho medo de competição, de que o outro se destaque mais do que eu, que o outro seja melhor do que eu, porque para ser melhor do que eu não precisa muita coisa. Já estou realizado nisso, nesse aspecto, né? E eu acho que isso é que Deus abençoa, né? Deus abençoa. Acho que é isso aí. Não tem muita explicação. Não vai dar para escrever um diário, né? Não sou o Steve Jobs que vou escrever uma biografia. Uma biografia fórmula de como se dá bem na vida. E Deus nos poupe disso, né? Deus nos guarde disso. Uma pausa rápida para falar com você que está assistindo ao nosso episódio. Se você está gostando, deixa o seu like, comenta aqui o que você quer ver nesse podcast. E também se inscreva no canal. Não se esqueça de se inscrever no canal. E se você realmente está gostando, indica o podcast para um amigo, para que ele também assista com você e depois vocês conversem sobre o que foi falado aqui. Pastor, indo para a última pauta aqui da nossa conversa. O senhor é doutor em comunicação e também escritor, né? Isso aí são acidentes de percurso. Né? Imagina. Não foi bem um projeto de vida, né? Eu me lembro quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu tinha feito pedagogia lá em Recife, em Olinda mesmo, porque havia sempre aquele sonho de você ser um pastor e um diretor de escola, né? E tal, e entrar nessa área de educação. Eu fiz por um convite de um amigo meu, um angolano chamado Chitunda, que foi meu colega de turma e faleceu, né? E ele me levou lá para estudar pedagogia. Depois trabalhei no colégio, mas quando eu vim para São Paulo, eu fui convidado para fazer parte das primeiras turmas aqui do curso de mestrado em Letras e Comunicação, aqui no Mackenzie. Estava implantando os cursos, então precisava de alunos e precisava de produção científica. Eu me lembro que foi o professor Paulo Viana, que era pastor aqui da Igreja do Calvário, me convidou, eu fiz o meu mestrado lá na área de análise do discurso, né? Eu trabalhei sobre o discurso protestante reformado. Nessa mesa de mestrado, que durou aí 3 anos, eu fui convidado para continuar, fazer o doutorado na PUC
E aí eu ganhei uma bolsa da CAPES, porque eu não tinha como pagar. Eu me lembro do professor Jarbas, que era um católico fervoroso, né? Ele falou, Edivaldo, você continua. E chegando lá, eu ia continuar o trabalho de análise do discurso, em cima do Eduardo Carlos Pereira, que foi o nosso primeiro professor do ginásio oficial aqui de São Paulo, língua portuguesa. As gramáticas deles foram usadas no Brasil inteiro, né? E chegando lá, mudou a linha de pesquisa. Ao invés de análise do discurso, virou historiografia linguística. E eu não sabia absolutamente nada sobre historiografia linguística, porque teria que ser o pessoal de letras, né? Mas ele falou, não, Arival, mas se você estudar e tal, e eu tive que fazer a leitura de todos os clássicos da linguística, né? Foi muito puxado. E aí eu trabalhei justamente as gramáticas, o processo de gramatização do Eduardo Carlos Pereira. E defendi a minha tese de doutorado mostrando que o Eduardo Carlos Pereira criou aquilo que a gente chamaria de uma gramática eclética. Ou seja, nós nunca tivemos gramáticos genuinamente brasileiros. Eles pegavam as teorias europeias e montavam as suas aulas, né? E era tão interessante porque, às vezes, quando uma teoria estava na moda, na outra gramática, na reimpressão, ele tirava aquela teoria e colocava a outra, porque estava na moda, entendeu? Então, se criou no Brasil aquilo que se tem hoje nos livros de cursinho, né? De vestibular. Eles pegam perguntas do vestibular do Mackenzie, da USP, da GV, então monta aquilo ali, mas eles não têm uma linha gramatical definida. E aí eu recebi esse título de doutor em língua portuguesa. Eu digo que eu sou um blefe da academia, né? Fui muito bem, fui aprovado com louvor, e meu trabalho foi depois produzido. Eu tive o privilégio de fazer um levantamento nos sebos de praticamente todas as gramáticas produzidas no Brasil. Depois eu fiz a doação aqui para a Faculdade de Letras aqui da USP. Legal. Bacana. E sobre os seus livros? O senhor já escreveu diversos livros de assuntos diferentes. Nós temos uma nova série que o senhor está escrevendo também, né? Que fala sobre temas relevantes na sociedade. Eu queria saber do senhor se tem algum livro mais querido, assim, que o senhor gostou mais de escrever, do resultado. Não, eu comecei escrevendo revista de estudo bíblico para a escola dominical. Então, a primeira que eu lancei lá em Recife, lá em 1989, foi a primeira, porque eu queria um material mais pastoral. E às vezes você comprava da editora e os custos eram muito fora da realidade da igreja, porque era um tema nacional, né? E aí eu comecei a escrever e produzir. Depois, quando cheguei aqui, fui para a SOCEP abraçou o projeto. Depois eu fiz também a exposição dos livros da Bíblia, né? Mas o livro que eu escrevi, que para mim é o meu principal, é aquele Plante Igrejas, né? E é justamente a minha filosofia de ministério, aquilo que eu vivo. Esses livretos agora, com a criação da Ezion, são temas pastorais de assuntos que nós estamos vivendo no dia a dia, né? Porque a minha vida, se eu chamaria isso de escritor, entre aspas, né, está muito associada ao meu ministério. Então, eu não escrevo coisas fora do ministério. Então, sempre é para ajudar no ministério, né? Vai sair agora o Grande Comissão, que é justamente um resumo dos cursos que eu dou aí sobre plantação de igreja, revitalização de igreja. Então, são ferramentas para ajudar o pessoal. Mas eu não sou um escritor no sentido pleno da palavra, né? O pastor Hernandes, eu acho que ele é muito mais escritor, e ele tem um dom muito grande ele escreve como ele fala, né? Quando você lê, você ouve ele falar, né? Então, eu queria dizer que, do ponto de vista prático, antes de conhecer o pastor Arival, eu já conheci o pastor Arival porque eu usei muita revistinha do pastor Arival nas classes de escola bíblica dominical pelas igrejas por aí. Dei muita aula com base nas revistas do pastor. Olha, quem escreveu aqui foi o pastor Arival, não sabia nem quem era. Enfim, foi o pastor Arival e tal. Então,
E até hoje, assim, o e até material de discipulado, por exemplo, os estudos indutivos, Sim. aqueles livros, né, são muito São úteis e têm muito- abençoado E são a muito igreja. utilizados. São muito utilizados pela igreja no Brasil inteiro. Fica a dica, né, na Exion aí, esse material Sim. tá disponível. Estudo indutivo da Ezion. É só acessar editoresion.com.br que pronto. vai encontrar todos os livros. Olha o merchan aí. Sim, bom, e tá inclusive bom. a gente tá com uma série nova em desenvolvimento de revistas, né, pastor? Mas em breve, mais notícias, fica o spoiler para aguçar a curiosidade. Chegando aqui para o fim, pastor, tenho aqui alguns acontecimentos das próximas datas aqui. Em junho e julho, o senhor vai estar em Boston, né, numa conferência Família em Missão, na Igreja Presbiteriana Christ the King United. Vai ser bem bacana. Internacional, gente. Internacional. Teremos também a 12ª versão da Conferência de Plantação e Revitalização de Igrejas aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. As inscrições já estão abertas, né? 18 a 20 de maio, inscrições abertas. Isso mesmo. Eu tô... Tá certinho. Essa eu tô com essa. 18 a 20, É o foco agora. Tá certo. O tema vai ser urgência de revitalizar e plantar novas igrejas. A gente vai ter pessoas muito importantes aqui conosco. E também, lá em novembro, teremos a caravana para Israel, né, pastor? Isso. Essa caravana aí, ela é uma caravana curta, né, de 18 a 27/11. A gente está embarcando um grupo que não foi embarcado por problemas com a antiga agência. E vai ser um tempo, para quem quer ir realmente conhecer Israel, é uma caravana curta e também o preço está muito baixo agora. Caiu, aí eles estão dando desconto mais de $1.000 aí. Então caiu bastante e é um grupo de 50 pessoas. Eu vou até buscar mais informações para ver se Por eu favor. viajo também. Vai ser muito legal, uma viagem muito importante. Inesquecível. Né? Já né? fez, né? Não. Não? Não. Mas é o tipo de viagem, com certeza, inesquecível. Sim. Vamos ver se ele vai agora. Né? Vamos ver, gente. vamos ver. Juntar todo mundo. Se empolgou no Piauí, agora Sim. vai. Agora vai. E todas as informações sobre essa viagem você pode encontrar no link do perfil do Instagram do pastor, @ArivalDiasCasimiro. Tem lá todo o itinerário, o lugar onde vai passar. Inclusive, hotéis, vai ter um dia de passeio em Roma, que eu fiquei sabendo. Sim, o primeiro dia. O primeiro dia vai ser em Roma. E a gente vai ter um dia lá também com a Aline, né? Aquela que apresenta os vídeos aí, ela vai estar com a gente. Israel, né? Aline, Muito eu não sei falar sobre o nome dela. Aline Schreck. Aline em Israel, que é o... Aline Schreck. É como ela fala lá, eu pego esse daí. Tá bom, gente. Beleza. Pastor, vamos finalizar só com as perguntas rápidas que o senhor vai responder com uma palavra só, certo? É jogo rápido. Jogo rápido. Isso vai dar certo. A primeira pergunta é uma palavra que define a sua personalidade. Eu acho que sinceridade, né? Boa. Um lugar que o senhor mais gostou de conhecer. Eu acho que foi o Mar de Tiberíades, lá em Jerusalém. Legal. Seu prato favorito? É feijoada, né? Achei que fosse baião de 2. Essa ninguém sabe, né? Pra qual time o senhor torce? É o Verdão, o Palmeiras. O senhor tem algum hobby? É escrever lição de escola dominical. Um bom hobby. Seu escritor favorito? Eu gosto muito do John Stott, né? Me identifico muito com ele, o material dele, e também com o Spurgeon. E o último, seu livro favorito da Bíblia? O último livro? Não, seu livro favorito da Bíblia. É a última pergunta. O último, Apocalipse. Apocalipse. Qual é o último livro da Bíblia? Eu creio que todo mundo tem um amor muito especial pelos Salmos, né? Sim. Porque nos Salmos Deus fala com você, mas Deus deixa a gente falar também para Ele das angústias que a gente passa, né? Amém. Tá bom? Sim. Muito obrigada, gente, pela participação. Pastor, por ter topado esse episódio piloto. Boa! E teremos mais episódios, temos vários convidados já confirmados para os próximos episódios do Arivalcast, estamos bem empolgados. E queria agradecer também aos nossos patrocinadores novamente que têm nos apoiado nesse projeto: One Big Media, Porte Contábil, Psicólogos Bela Vista, Bluefields e Med Plantões. O link sobre eles está aqui na descrição desse vídeo. Um abraço, até logo! Muito obrigado pelo privilégio.